Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Pessoal, hoje é 18 de agosto de 2020, é isso aí, 18 de agosto de 2020, e vamos aqui, portanto, dar início à nossa temática, pessoal. Vamos aqui iniciar com o estudo da atividade financeira do Estado e, seguidamente, vamos estudar o tributo. Bem, nessa medida e consequência, te convido, portanto, a acessar nosso material. Olha só, professor Salomão Sara de Moraes, e aqui iremos iniciar nossa temática. Pessoal, bem, aqui no nosso material, nós temos aqui apontado para vocês o conceito barra, para alguns, definição de tributos. E diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Primeiramente, pessoal, vamos aqui nesse sentido apontar que tributo decorre essencialmente de uma prestação pecuniária compulsória. E seguidamente, pessoal, com base nessa temática, nós temos que entender que o tributo envolve a parcela de estudo original, ontológico, que é chamado de atividade financeira. Bem, pessoal, nessa medida e consequência, vamos aqui para a Constituição brasileira e vamos aqui abraçar alguns conceitos, algumas definições ontológicas da disciplina. Primeiramente, pessoal, nós temos pontualmente o Estado brasileiro, que é, indiscutivelmente, a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, pessoal, que é o Estado brasileiro, que é uma pessoa jurídica territorial soberana, ela é formada, nesse sentido, pela união indissolúvel das unidades federativas, estados, municípios, DF. Em contrapartida, nós temos a União, que também faz parte da composição no que tange, no que se refere pontualmente a esta pessoa jurídica territorial soberana que é a República Federativa do Brasil. Portanto, pessoal, a União, Estados, Distrito Federal e municípios são dotados de autonomia. Resguarda, portanto, uma composição no que tange à organização política administrativa do país Brasil. Então o país é soberano. É isso aí. O país é soberano, que é a República Federativa do Brasil. República res publicae. Deixa eu aumentar aqui mais. Opa. República res de coisa em latim. Publicae com E no final, ou seja, pública. A coisa é pública. Federativa. Lá no artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E dentro dessa temática, nós temos aqui, associadamente, o Pacto Federativo. Então veja, dentro da amplitude da separação dos poderes, ele é diluído no Pacto Federativo. A União tem o poder legislativo, tem o poder executivo e judiciário, os estados também, legislativo, executivo e judiciário, mas os municípios não compõem o poder judiciário. Faz parte do contexto do Pacto Federativo, da Federação. Previsão normativa clara e translúcida do artigo 18. Lembrar pontualmente que os territórios federais são autarquias geográficas segundo as lições da jurista Maria Silva Zanella de Pietro. Nessa medida e consequência, nós temos que analisar que esse país, a República Federativa do Brasil, ele precisa arrecadar recursos. Ele precisa, portanto, ter na sua temática ontológica recursos financeiros para manter a sua atividade. Assim sendo, o Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil, que é uma pessoa jurídica territorial soberana, ele, pessoal, nasceu em razão do chamado poder constituinte originário. E em razão do poder constituinte originário, que é, portanto, uma resposta efetiva em plena jaez de vontade do povo
para que nasça um Estado, precisa de dinheiro, precisa de ter um patrimônio, porque res publicae, pacto federativo, associadamente com o termo do artigo 2º, a separação dos poderes, tem que haver gastos públicos. O Estado nasceu para gastar. Nasceu para gastar para nós, não para bolso de alguns. Mas nasceu para gastar. Gastar em infraestrutura, gastar em educação, em saúde, em bem-estar, gastar em saúde, em previdência. Essa que é a temática ontológica do Estado. Essa que é a participação do Estado na realidade humana e, no caso pontual, brasileira. A propósito, nesse sentido e consequência, o Estado exerce nitidamente, pessoal, atividade financeira. Então, recapitulando. Lá nos primórdios da redação da Constituição, te disse que o Estado brasileiro é a República Federativa do Brasil. E nessas temáticas e consequências, já estou te falando, esse Estado decorreu do poder constituinte originário, cujo fruto disso tudo, cujo resultado disso, é a Constituição. A Constituição é o texto político-jurídico que constitui o Estado, que é a República Federativa do Brasil. E veja, a República Federativa do Brasil tem 3 particularidades no próprio nome. Primeiramente, república, res publicae, a coisa é pública. Significa dizer que não é de um grupo, uma oligarquia, de um ponto modal de titulares da coisa. Não. Nós temos aí praias, nós temos recursos públicos, nós temos aí, pessoal, uma série de bens, commodities que compõem, portanto, todo o acervo patrimonial que é público. Seguidamente, pessoal, olhando uma temática da separação dos poderes e associando com o Pacto Federativo, vivemos numa federação. A federação compõe de unidades federativas dotadas de autonomia, realizando a chamada organização política administrativa, que é feita em União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. E a separação dos poderes ela é diluída. Ela é diluída dentro do Pacto Federativo. E temos, pessoal, a localização geográfica. Nós temos aqui o Brasil. O Brasil significa dizer aonde está esta República Federativa. Está no local, geograficamente falando, no globo terrestre, no planeta Terra, que é o Brasil. Porque existem outras federações, existem outras repúblicas, como a da Argentina. Mas a nossa é a do Brasil. Em que momento saiu esse Estado? Em 5/10/88, através, pessoal, do exaurimento translúcido do poder constituinte originário. Faz bem para a saúde memorizar o início da temática do preâmbulo, que diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Quem são esses nós? Os constituintes, que fizeram a Constituição em resposta clara. Quando surge a Constituição, temos o fenômeno respectivamente, do surgimento da Carta Magna, nós temos aí o nascimento do Estado. Estar aqui translúcido no próprio preâmbulo. Seguidamente, pessoal, que é esse Estado? A República Federativa do Brasil. Ela é formada o quê, gente? De forma indissolúvel pelas unidades federativas. E, não obstante não dito de forma plena o artigo 1º, nós sabemos que unidades federativas são também compreendidas não só os estados, Distrito Federal, município, mas também quem, gente? A União. A União, pessoal, ela representa, no âmbito internacional e no âmbito interno, o Estado brasileiro, em todas as suas temáticas, em todas as suas discussões. Veja pontualmente quando o Estado assina um tratado internacional, inclusive em matéria fiscal, em matéria tributária, em razão da bitributação que pode ocorrer respectivamente em operações de importação de mercadorias, tramitações que envolvam, pessoal, operações financeiras internacionais, inclusive para outras locações de recursos para outros países, que inclusive são feitas por meio de transferências de dólares, transferências de reais, transferências de euros, né? Enfim, moedas indiretas, se necessita-se pontualmente de acordos internacionais, gente. É uma questão lógica. Então, veja, quem vai estar ali sentado é a República Federativa do Brasil, mas com que bandeira associada? Com que componentes? Os componentes que compõem aí, pessoal, o Ministério das Relações Exteriores,
toda a composição do Planalto Central pode estar ali presente fazendo as tratativas. Por quê? Porque a União, ela representa esse Estado brasileiro, que é uma pessoa jurídica territorial soberana. Mas, pessoal, esse Estado tem conta de luz, tem conta de água, tem contra-cheques, tem recursos humanos, tem que pagar a conta. Para isso, precisa o quê, gente? De recursos. E nesse contexto de consequência, esse Estado, que é o Estado aqui, gente, a República Federativa do Brasil, exerce atividade financeira. Assim sendo, pessoal, nós podemos trazer como ponto modal conceitual do que é atividade financeira, e eu peço para vocês anotarem no caderno de vocês, ou mesmo no celular, no notebook, fique à vontade. Nós podemos dizer que a atividade financeira exercida pelo Estado condiz com um conjunto, repito, condiz com um conjunto integrado, repito, a atividade financeira do Estado condiz com um conjunto integrado de ações do governo, visando a arrecadação de receitas públicas e o dispêndio ou gastos públicos. Repito, a atividade financeira do Estado condiz com um conjunto integrado de ações do governo, visando a arrecadação de receitas públicas e o dispêndio ou gastos públicos. Então o Estado ele vai exercer toda uma sistemática quanto à sua máquina para arrecadar receitas públicas. Nesse sentido e consequência, voltando aqui à nossa temática, nós temos como uma das fontes que vai compor, portanto, pessoal, essas receitas, o tributo. Então, o tributo é uma dessas fontes, que vai compor, portanto, a receita do Estado. Então, o bolo que informa todo o quantitativo patrimonial, nós teremos parcela significativa dele, chamado tributos. Você vai ver ao longo das temáticas, das nossas videoaulas, que o tributo está dentro de uma classificação macro, que existem classificações. E aí nós vamos estudar pontualmente essas classificações, e você vai ver que o tributo é uma receita pública derivada, porque decorre, pessoal, do iuris império, do direito de império. Ninguém paga tributo, pessoal, porque quer. Você paga o tributo porque ele decorre de uma prestação compulsória. Estamos agora no mês de agosto de 2020. Nós estamos aqui, hoje é dia 18 de agosto de 2020. E não mudou nada. É essa que é a realidade. Nós pagamos tributo em razão de quê, pessoal? Em razão pontual de um comando constitucional que diz que o Estado precisa se manter. Que o Estado precisa eleger uma forma justa, legitimada na Constituição, para arrecadar receitas. E dentre delas, pessoal, destaco agora para vocês o tributo. Pessoal, eu ensino também direito financeiro. E direito orçamentário. Na sistemática do direito, graduação, focamos essencialmente uma visão mais holística. Nós não adentramos numa percepção, inclusive associada, da administração financeira orçamentária, que é o AFO. Alguns chamam logo de AFO. Né? Existe também essa percepção mais gerencial da matéria. Nós vamos focar em contrapartida uma visão mais jurídica da disciplina. Lá em financeiro. Em financeiro, meu amigo, só para eu falar de atividade financeira, eu vou gastar várias aulas. Aqui não. Eu vou falar de forma pontual, porque é uma dimensão introdutória ao direito tributário. Então, o aluno que tiver interesse ou fizer parte também da disciplina de direito financeiro vai ter realmente uma visão mais aprofundada. Aqui não. Aqui eu vou tocar no que tange o tributo. Então, eu te adianto logo e vou explicar também, gradativamente que nós fomos evoluindo, o porquê que o tributo é uma receita pública derivada. Mas já vou te adiantar alguns pontos, porque tributo decorre de uma prestação compulsória. Ninguém chega ali com o sorriso aberto, eu vou pagar tributo porque eu quero.
porque eu quero pagar 10 mil, 15 mil, R$ 1. Não. Existe toda uma sistemática. E você vai pagar o tributo em razão da prática de um fato gerador, de um fato imponível. Então, recapitulando, o Estado, que é a República Federativa do Brasil, ele exerce atividade financeira. E nesse exercício da atividade financeira, pessoal, ele precisa de recursos. Por que ele precisa de recursos? Porque ele exerce gastos públicos. Não só quanto aos gastos comuns ou diurnos para a própria manutenção da atividade estatal, mas também, principalmente, pessoal, para que haja a prestação efetiva de uma série de serviços públicos. Seja um ente de natureza uti singuli, seja um ente de natureza uti universo. Professor, o que é isso, professor? Uti singuli, uti universo. Te acalma, meu querido. Você vai saber. Eu vou te explicar em momento adequado. Eu só quero que você vá anotando aí bonitinho. Você vai anotando de forma bem clara, bem translúcida o que eu estou te falando. Então, o Estado, ele, como qualquer agente, tem os seus gastos. Você tem os seus gastos em casa. A empresa tem gastos em casa. O Estado tem os seus gastos na sua casa, que é o que, gente? O território brasileiro, dotado este de soberania. Agora veja, pessoal, defluindo esse raciocínio, as unidades federativas em gerais, elas vão ter gastos financeiros também. E quando nós falamos pontualmente de Estado, nós temos que lembrar que o Estado, ele tem uma organização própria, que é definida nesse capítulo. Então veja, o Estado é um só. O Estado ele é uno, indivisível e indelegável. E aí o direito brasileiro, em especial considerações à Constituição, define uma série de regras de competência tributária para que uma unidade federativa, por exemplo, o Estado do Maranhão, possa cobrar ICMS e manter a sua máquina estatal. Porque o Estado é um só. O Estado é um só. E é organizado internamente na esfera política e administrativa em quem, gente? União, Estados, DF e municípios. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Quer mais uma revisão? Não tem problema, só que eu vou avançar também. Olha só, eu estou te falando para vocês que o Estado é um só. Uno, indivisível e indelegável o seu poder. E ele é organizado internamente em União, Estados, DF e municípios. Pessoal, anota aí no caderno. Estados, Distrito Federal e municípios são chamados de unidades federativas periféricas. Em contrapartida, olha só, pessoal, em contrapartida, a União é chamada de unidade federativa central. Então veja, a União é a unidade federativa central, enquanto que os estados, DF e municípios são chamados de quê, gente? De unidades federativas periféricas. Eu só peço venha a esse erro gramatical que coloquei S, né, unidades federativas, porque só temos uma unidade federativa central. Então peço venha de forma respeitosa ao meu ouvinte, a quem está assistindo, que foi um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos lá aqui. União é só uma unidade federativa central. Enquanto que as unidades federativas periféricas são quem, gente? Os estados, Distrito Federal e os municípios. Veja que a União está no centro. Enquanto que na periferia nós temos quem, gente? Os estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles cobram os seus tributos. Todos eles exercem o que é, gente? Nitidamente, a atividade financeira. Em mando de quem, gente? Do Estado. Então são braços, são órgãos, são componentes de um único Estado, que é a República Federativa do Brasil. Esta sim é soberana. Enquanto que União, enquanto que o Estado do Maranhão, Estado do Piauí, Estado de São Paulo, Distrito Federal, município de São Luís, município de Açailândia, Niterói no Rio de Janeiro, todos eles são dotados de autonomia. Ficou claro, gente? Tranquilo? Tá de boa? Tá respirando? Tá entendendo? Vamos seguir, né?
Vamos para frente, porque para trás tem muita gente. Pessoal, feito isso, vamos avançar. Então veja, eu acabei de dizer para vocês que o Estado exerce a atividade financeira. Ora, ele exerce a atividade financeira por quê? Porque precisa arrecadar receitas. E disse para vocês que uma das principais fontes de arrecadação de receitas são tributos. E o tributo é classificado em receita pública derivada. Agora veja, existem outras receitas. Vou te trazer uma outra classificação. Receitas públicas originárias. Pessoal, vamos supor pontualmente que na sua cidade, no seu município, tem um prédio lá da prefeitura que está parado. Está parado lá. Um prédio parado. Deixa eu te perguntar, não é mais produtivo em respeito ao teu bolso como contribuinte, em respeito à tua família, em respeito a esta comunidade, respeito à cidade, que pelo menos o Estado, no caso ali pontualmente, a prefeitura, faça a alocação, alinhe esse bem e ingresse esses recursos para custear as atividades do Estado? Não é mais lógico, não é mais eficiente? Claro que é, né, gente? É mais lógico um prédio que está ali parado, abandonado, que é do Estado, né, da prefeitura, abandonado no sentido físico, tá? Mas conteudista não está. Então veja, um prédio que está ali fisicamente abandonado, não tem ninguém ali circulando, não tem nenhuma atividade pontual. Então a lógica é o que, gente? Gente, vamos vender isso aí. Gente, vamos pontualmente aqui, sei lá, vamos montar aqui um posto médico. Vamos aqui operacionalizar em prol que, gente? Da comunidade. Então o que pode ser feito, pessoal? Vamos supor a primeira opção. Vamos fazer aqui uma locação. Vamos aqui pontualmente pegar esse prédio aí que está parado e vamos efetivamente, pessoal, alugar o prédio. Vamos alugar aqui pontualmente para a parte interessada, observando a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Então, tem todo um procedimento pontual. Você vai estudar especificamente em direito administrativo, mas teremos, se for o caso comigo, futuramente videoaulas acerca da matéria. O que importa é o seguinte, é que essa prefeitura, em respeito à comunidade, em respeito às pessoas que ali residem, ele pode perfeitamente lá, o prefeito ou a prefeita, evidentemente observando todo o crime de legalidade, observando basicamente a Lei 8.666/93, poderá especificamente aperfeiçoar, né, um contrato administrativo, viabilizando o que, gente? A alocação do prédio. Então veja pontualmente, os recursos oriundos dessa alocação não podem ser chamados de tributos. Esses recursos que são vindos da alocação, tu não pode chamar de tributos. Porque, veja, existe um pagamento voluntário, existe, portanto, uma vontade de contratar com o Estado, no caso ali pontual, nenhum dos seus braços, que é ali o município, com a sua prefeitura, e as partes se aperfeiçoam um documento. E esse documento gera recíprocas obrigações, evidentemente observado a supremacia do interesse público. Então veja, existem recursos que vão ingressar nos cofres públicos, mas não são decorrentes de tributos. Porque você paga tributo porque a lei determina o pagamento. Mas uma alocação não tem lógica. Você não tem uma coerção legal no sentido pleno de ter que ser compulsório o pagamento. Porque você, inclusive, pode recorrer desses valores pontuais e, além do mais, você pode especificamente sequer ser parte de um contrato. Então, veja, pessoal, no sentido que você for recorrer, você pode buscar o reequilíbrio econômico-financeiro, porque as prestações estão exacerbadas. Mas o que pode ser questionado no sistema tributário é que aquela lei, aquela portaria, os instrumentos associados são crivados de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Não existe uma tratativa tete a tete contratual. Então veja, recursos oriundos de locação são da esfera de receitas públicas originárias. Pessoal, estou vendo aqui que o vídeo está um pouquinho longo, né? Eu não quero assustar ninguém com muita informação,
mas é porque são muitos detalhes, e te prometo que você aqui vai gostar da nossa aula, você vai entender bem. Seja o público interno e externo, quem esteja aí também não assistindo aí nas suas videoaulas, eu te desejo também boas-vindas. Meus queridos e queridas, um grande abraço a todos vocês de forma indistinta. Te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, sucesso a vocês. E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais!